Oi, eu sou a Beatriz. Eu moro em uma cidade perto do mar no norte da Califórnia. Eu e meus pais mudamos para os Estados Unidos durante a minha adolescência. Eu vivi mais tempo aqui na Califórnia do que no Brasil. Eu me considero uma brasileira que com o tempo acabou adotando algumas coisas da cultura americana. Os Estados Unidos é um país super capitalista e na cultura americana, tempo é dinheiro. Os americanos geralmente veem o tempo como um recurso valioso que deve ser usado com produtividade. E isso traz um certo peso para a população, mas qual a diferença entre ser produtivo e ser ocupado? Por anos da minha vida, eu passei muito tempo estando ocupada usando a desculpa de ser produtiva. Mas estar ocupada preenchendo o meu tempo com coisas que não agregam na minha vida não é produtividade. Muitos de nós estamos ocupados com muitas coisas na nossa vida, como família, trabalho, escola, casa, amigos, e tudo isso é sim muito importante. Porém, às vezes não fazemos tempo para nós mesmos. E quando deixamos de cuidar de nós mesmos, acabamos sendo afetados principalmente na nossa saúde mental. Hoje eu tenho a clareza de que ser produtivo é saber selecionar o que realmente são as prioridades durante o nosso dia. Eu gosto muito de uma frase que diz: se custa minha paz interior, não vale a pena. Mas eu demorei muito tempo para aplicar isso de fato na minha vida e cuidar da minha saúde mental e do meu emocional. Eu tive que parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo e tive que aprender a viver um dia de cada vez. E que para ter uma vida com paz é preciso construir uma vida leve. E esse ambiente leve é aonde a sua mente precisa habitar. Mas precisamos fazer a nossa parte para construir essa morada. E foi por causa disso que eu tive que fazer uma lista de prioridade e tive que aprender a focar em aplicar cada uma delas. Foram no total de 10 coisas na minha lista que eu precisei aprender a colocar em prática. Agora eu vou dividir com vocês o que eu coloquei na minha lista e venho aplicando cada uma delas. E no final desse vídeo, eu espero que você tenha uma ideia do que você precisa adicionar na sua lista. Número 1. Decidir que eu preciso escolher ter paz. Pode parecer algo pequeno, mas todos nós temos que tomar decisões diariamente. E dependendo das escolhas que fazemos, elas vão nos beneficiar ou nos prejudicar a longo prazo. Você é responsável por proteger a sua paz. Porém, não escolher também é uma escolha. Não se posicionar também é uma escolha. Precisamos ter muito cuidado com a autossabotagem. Eu acredito que o melhor posicionamento que eu tomei foi quando eu decidi optar pela minha paz interior. Antes de tomar decisões, eu analiso profundamente. Seja a resposta sim ou não, eu escolho sempre a opção que me traz paz. E essa é uma forma que eu cuido da minha saúde mental e do meu bem-estar. Afinal de contas, sou eu que tenho que conviver comigo mesma 24 horas por dia. Então, melhor escolher a decisão que vai me trazer paz. Assim, é mais respeitoso e prazeroso conviver comigo mesma. Número 2. Aprender a fazer uma coisa de cada vez. Por muitos anos, eu cometi o erro de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E acabei deixando vários projetos no decorrer da minha vida pela metade. Como uma pessoa de temperamento sanguíneo, eu tenho muita facilidade de começar projetos, mas é preciso ter disciplina e foco para terminar um projeto. E essas foram 2 habilidades que não foi nada fácil para eu aprender, porém são habilidades necessárias para terminar um projeto. Eu acredito que o multitasking, ou fazer várias coisas ao mesmo tempo, na maioria das vezes estava prejudicando algumas áreas da minha vida. Porque focar em uma coisa por vez se tornou tão difícil para a maioria das pessoas. Eu me incluo nesse grupo. Eu percebo que monotasking, ou fazer uma coisa de cada vez, funciona melhor para mim, na maioria das vezes. Eu sou bem mais produtiva no meu dia a dia fazendo uma coisa de cada vez. Então eu decidi optar por fazer uma coisa de cada vez,
quando eu quero ser mais produtiva, e dar atenção para uma coisa de cada vez tem sido ótimo para a minha saúde mental. Número 3. Parar de deixar as coisas para a última hora. Uou! Quanto estresse eu teria evitado na minha vida se eu tivesse aprendido isso mais cedo. Na cultura brasileira, chegar atrasado em alguns eventos é algo normal. Mas na cultura americana e em várias outras culturas é visto como falta de educação e respeito. Eles veem quem chega atrasado dessa maneira. Pessoas que não respeitam e valorizam o meu tempo. Mas pode acreditar, eu demorei muito para entender esse conceito cultural. Eu sou brasileira e eu achava que em toda cultura era aceitável esse comportamento de chegar atrasado ou deixar as coisas para a última hora. Afinal, por que às vezes parece ser tão difícil planejar e se preparar com antecipação para um evento com uma outra pessoa? Antes eu pensava que eu tinha tempo suficiente, que na hora eu podia escolher a roupa, fazer o cabelo e a maquiagem rapidamente. Porém, eu não estava sendo realista, porque eu precisava sim calcular o tempo que eu ia precisar para estar pronta. Hoje aprendi isso e tento chegar no horário. Na medida do possível, é claro. Às vezes me atraso, mas não foi porque eu quis ou tive uma escolha. Foi porque incidentes acontecem e às vezes, mas eu faço a minha parte para chegar no horário certo e na maioria das vezes funciona. Mas, se mesmo com todo o preparo, eu acabo chegando atrasada, eu tenho compaixão comigo mesma e sinto que o importante de verdade foi que eu dei o meu melhor para chegar lá no mais cedo que eu consegui. E ter aprendido isso me traz muita paz. Número 4. Aprender a viver cada fase e etapa da minha vida no tempo certo. A vida é feita de ciclos e cada fase da nossa vida tem uma importância para o nosso crescimento e propósito. Muitas das vezes, coisas que estão acontecendo agora na nossa vida só vão fazer sentido mais na frente, seja daqui a alguns dias ou alguns anos depois. Mas eu só passei a compreender isso quando eu alcancei ter um nível de maturidade. Existe um ditado popular brasileiro que diz: "Não ponha a carroça na frente dos bois". Esse ditado me leva a refletir sobre como administrar a ansiedade, a pressa e a impulsividade. Precisamos aprender a administrar o controle próprio para poder viver em paz. Na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1, diz assim: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu". E se você ler todo o capítulo 3 de Eclesiastes, você vai entender que a mensagem dele é clara sobre o tempo. Ou seja, há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir. Há momentos que são de tristeza, mas há momentos que são de alegria. Os momentos de alegria esperam ser celebrados e os momentos de tristeza esperam ser sofridos. Eu aprendi que devemos viver no presente e isso é importante. Às vezes pensamos que se não apressarmos ou adiantarmos as coisas, elas irão fugir de nosso controle e isso não é verdade. Eu, por exemplo, já tentei controlar e negligenciar algumas coisas que estavam acontecendo ao meu redor e eu acabei tendo um ataque de ansiedade. Eu tive que aprender a orar, confiar e entregar para Deus aquilo que não posso controlar, só Ele, porque Ele é Deus. Isso não quer dizer que você precisa negligenciar os seus problemas e fingir que nada está acontecendo. Mas, no meu caso, eu tive que parar de pensar somente no problema, mas focar na solução. Eu aprendi que eu posso fazer somente a minha parte. Entendi que é preciso entregar, confiar e descansar, que a parte de Deus Ele vai fazer. Por isso foi importante engolir o meu ego e entender que eu não tenho controle de tudo e ponto, final. Essas lições me ensinaram que eu devo confiar e crer no tempo de Deus, de verdade. Mas não só em palavras, mas em ações diariamente. Eu confesso que confiar e descansar no tempo de Deus trouxe uma grande paz na minha vida. Número 5. Pare de comparar a jornada da sua vida com a vida dos outros.
Eu sempre fui o tipo de pessoa que comemorou as conquistas das outras pessoas de coração puro. Eu sempre acreditei que se aquela pessoa chegou a conquistar algo, ela teve que pagar o preço, ou alguém próximo dela pagou por ela. Eu aprendi a respeitar que a grama do vizinho pode sim ser mais verde que a minha, e está tudo bem. Mas quando eu completei 30, eu me vi comparando com muita gente da minha idade. Mas quando eu descobri o autoconhecimento e descobri meu propósito, as coisas ficaram mais claras para mim. Os planos de Deus para a minha vida são melhores do que o que eu penso. Você é único, tem uma história de vida única. A sua personalidade é única, a sua digital e até o seu DNA é único. Você pode ter até muitas coisas em comum com alguém ou com qualquer outra pessoa, mas ninguém é você. A jornada e missão de cada pessoa é individual. Então, comparar a minha vida com a vida do meu próximo é uma grande perca de tempo. Eu gosto muito desse quote de Theodore Roosevelt que diz: a comparação é o ladrão da felicidade. E quando você compara a sua própria vida com a de outra pessoa, você está sendo injusto com você mesmo. Muitas das vezes, o que você vê da vida de uma pessoa é 1% da realidade da vida dela. A comparação pode se tornar um buraco bem fundo, que nós mesmos cavamos e entramos dentro dele. Ou seja, é preciso decidir sair de dentro dele. Eu, por exemplo, tive que parar de seguir algumas pessoas das minhas redes sociais, porque elas não estavam agregando na minha vida. Hoje tenho preferência de seguir pessoas que estão alinhadas com os meus valores. Outro exemplo, eu faço essa pergunta para mim mesma. Você quer pagar o preço que aquela pessoa pagou para conquistar o que ela conquistou? Seja isso fazer uma faculdade, mudar de país, renunciar a algo importante para mim? E se a resposta por acaso for sim, então eu devo pagar o preço para alcançar aquele sonho. Porque sonhos sem ações não saem do lugar. Aprender os gatilhos mentais que me influenciam a me comparar tem sido muito importante para mim, porque assim eu sei como combatê-los e vencê-los. Número 6. Parar de consumir informações desnecessárias, porque isso pode estar te adoecendo emocionalmente. O excesso de tempo de tela está nos tornando cada vez mais ansiosos e estressados. Eu percebo que eu estava usando muito tempo de tela sendo bombardeada com estímulos para o meu cérebro em vários conteúdos, mas, de fato, aquilo que vale a pena ser aprendido e executado, eu não estava sabendo selecionar. Eu aprendi que, sem equilíbrio, as coisas acabam saindo do lugar. Eu, por exemplo, tive que diminuir meu tempo de tela. Fiquei mais seletiva com o tipo de música que eu escuto, e assisto somente filmes e documentários com conteúdo que me acrescentam conhecimento. Tenho cuidado aonde toco e sou cautelosa com o que eu costumo comer. E o que eu falo? Eu sei que parece bobo, mas tudo que deixamos entrar usando os nossos 5 sentidos, ou seja, aquilo que olhamos, ouvimos, cheiramos, tocamos e provamos, tem uma grande influência sobre a nossa mente. Por isso precisamos ser cuidadosos com o que consumimos. Então, muitas das vezes é preciso criar algumas regras saudáveis para poder ter equilíbrio em nossas vidas. Podemos sim ser produtivos e termos uma vida de qualidade, mas precisamos ter clareza como usamos nosso tempo em uma época em que estamos tão distraídos com as coisas que não está acrescentando, mas sim roubando o nosso tempo e a nossa paz. Número 7. Aprender a respirar profundamente. Se você já teve um ataque de ansiedade ou pânico, você sabe que não é uma experiência agradável. Eu, infelizmente, já tive esse tipo de experiência. Algo que me ajudou a acalmar foi concentrar na minha respiração e praticar respiração profundamente, ou respirar fundo. Você já tentou abrir os olhos no meio da natureza e respirou fundo? É muito satisfatório. Próxima vez que você estiver em contato com a natureza, tente sentir o ar, o ambiente na sua pele. De braços abertos, abre bem os braços e então respire fundo. Isso é muito terapêutico. Respirar fundo com intensidade é uma terapia para mim. Antes, eu falava
sem pensar. Hoje, em certas situações, paro e uso essa técnica. Primeiramente, respiro fundo, antes de responder às pessoas. Apenas dou a minha opinião quando alguém me pede. Eu finalmente entendi a importância de primeiro escutar algo para depois falar. Assim evito muito estresse e drama desnecessário. Hoje, sabendo a técnica de respirar fundo em certos momentos, me deixou uma pessoa mais paciente. Número 8. Aprender a ter limites e praticar autorrespeito. Às vezes temos dificuldade em deixar as pessoas que não estão valorizando a nossa energia simplesmente ir. Muitas das vezes doamos nosso tempo, preocupamos e damos muita importância para as outras pessoas, mais do que nós mesmos. Existem certos tipos de pessoas que gostam de sugar nossa energia, nosso tempo e até mesmo nosso dinheiro. Mas quando não sabemos impor limites, estamos nos desrespeitando. E isso acaba nos ferindo internamente. Você precisa cuidar de você primeiro, para depois ter disposição de cuidar e fazer para os outros. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, você precisa aprender a se amar primeiro. Então é preciso cuidar de você primeiro para depois ter disposição de cuidar e fazer para o outro. Eu tenho muita empatia pelo meu próximo, porém tenho meus limites. Eu não sou obrigada a dizer sim para todo mundo. Eu precisei aprender a respeitar e a ter compaixão comigo mesma. E esse foi um aprendizado que trouxe muitos benefícios para a minha saúde mental. É muito importante ter equilíbrio, porque senão acabamos vivendo para agradar as outras pessoas. Isso é um perigo, porque causa uma frustração gigante dentro de nós. Existe um ditado que diz: você não consegue derramar de um copo vazio. E essa analogia nos faz refletir que se estamos esgotados, como vamos ter energia para quem nós amamos? Uma pessoa que se sente sobrecarregada vai falar e fazer coisas desagradáveis. Não porque é uma pessoa ruim, mas porque às vezes se sente frustrada ou exausta. É necessário descansar o nosso corpo e a nossa mente, quando for preciso, para nos recapacitar. Eu finalmente aprendi que cuidar e priorizar da minha saúde emocional e física não é egoísmo, mas sim uma necessidade. Número 9. Praticar gratidão. Eu sempre fui uma pessoa agradecida, mas teve um tempo na minha vida que eu percebi que a autossabotagem e os pensamentos negativos estavam me deixando sem interesse de viver a minha própria vida. E isso me estava fazendo muito mal. Mas ser grato de verdade é olhar para dentro de si mesmo e sentir profundamente agradecido. Na maioria das vezes, precisa se tornar um hábito primeiro. Um exercício que me ajudou a ser grata foi aprender a olhar para as coisas com abundância e não escassez. E ver a vida dessa forma mudou a minha vida para muito melhor. É preciso tentar conseguir apreciar as coisas ao seu redor. Ou seja, tente ser bem específico, pensando nos detalhes das coisas. Muitas das vezes, não valorizamos aquilo que temos fácil acesso. Mas existem lugares onde as pessoas não têm água potável para beber, comida para comer, roupa para vestir e até mesmo pessoas que precisam de estar conectadas a uma máquina para poder respirar. Se realmente pararmos para fazer uma lista, temos muito mais para agradecer do que reclamar. O problema de algumas pessoas é que elas têm o costume de se alimentar de pensamentos negativos. E isso se torna um veneno que elas consumem diariamente. E esse hábito tóxico acaba intoxicando a alma delas. Por isso, é importante aprender a usar a gratidão como uma arma contra a negatividade e permanecer consistente. Praticar gratidão com sinceridade ajuda a silenciar as vozes negativas da sua cabeça. Tem um quote que diz assim: quando você muda a forma de olhar para as coisas que você olha mudam. Então, ver a vida dessa forma mudou a minha vida para muito melhor. Praticar gratidão, na minha humilde opinião, é uma das formas mais poderosas de mudar a mente para um estado de paz.
Número 10. Tempo de qualidade e relacionamento com Deus. Esse é o mais importante na minha lista para mim. Saber a minha identidade em Jesus Cristo foi essencial para minha jornada de paz interior. Somos feitos de corpo, alma e espírito. E é importante cuidar do corpo, mas também é importante cuidar da alma e do espírito. Eu sempre gosto de fazer tempo na minha semana para passar tempo de qualidade com Deus. Ou seja, tirar tempo para ler a Bíblia, orar, jejuar, louvar, meditar na palavra de Deus. Quando aprendemos a confiar em Deus, a vida se torna mais leve. Em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendi que eu tenho uma escolha, e a minha foi ter Deus no centro da minha vida. Eu troquei a minha angústia por paz. Eu escolhi viver pela fé e não pelo medo. Para ter paz, você precisa renunciar ao medo, e isso não é fácil. Lutar sozinha contra o medo foi exaustivo para mim, mas quando eu entendi que Jesus podia lutar do meu lado, a minha vida ficou mais leve. Por isso, de tudo que eu escrevi na minha lista, tempo de qualidade com Deus e ter um relacionamento com Deus são mais importantes para mim. Porque sem Jesus, eu sei que eu não daria conta de lutar sozinha. Um pequeno testemunho. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países e conheci lugares incríveis. Eu já conheci e trabalhei com pessoas muito ricas, já frequentei lugares luxuosos e descobri que é muito bom ter essas experiências, mas riqueza de verdade é ter paz interior. E para desfrutar de paz interior é preciso cultivá-la dentro de nós, e isso não depende dos outros, mas sim de nós mesmos. Afinal, é você que convive com você mesmo 24 horas por dia. Eu espero que você valorize a sua paz e que você nunca esqueça que se algo estiver tirando a sua paz interior, seja lá o que for, não negocie a sua paz, porque você também merece ter paz interior. Eu não sei o que está na sua lista de prioridade, porque o que é prioridade para mim pode não ser prioridade para outras pessoas. Mas eu espero que se tiver algo que está roubando a sua paz, você possa decidir parar, analisar e fazer a sua lista. Eu estou aqui dividindo a minha experiência com vocês e de coração. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!